Sobre LADV, ficou alguma dúvida, pessoal? Qualquer que eu posso ajudar? Não. Então vamos para frente. Qualquer coisa vocês perguntem aí, beleza? Comigo não. O que acontece com a Professor, o microfone do LADV? senhor tá baixo? Que foi? Não entendi, Michael. Pode perguntar, irmão? Não sei se ele desistiu de Não, eu perguntar. não ouvi. Alguém escutou o que ele falou? Alguém entendeu? Não, professor, não. Então, se ele quiser, ele pergunta aí, beleza? Então, o que acontece com a LADV do candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado, né? Está perguntando o que é que acontece se o candidato que tem uma LADV for encontrado treinando com a... Tá muito baixo, professor. Tá normal para todo mundo ou só tá ruim para o Michael? Tá normal aqui. Para mim tá normal. Então ele vai ter que... Para mim o áudio está um pouco baixo. Tá show. Então, continuando. Ele quer saber o que acontece com a pessoa que está no processo de habilitação, né? Já passou do curso teórico, já tem a LADV, o que é que acontece se ele for pego dirigindo, né? Sem um instrutor credenciado. O item A vai ter a LADV cassada por 6 meses. Pessoal, a palavra cassada quer dizer que você perde a sua habilitação. A palavra cassada aqui sobre habilitação, você perde a habilitação. Como assim? Quando vocês forem habilitados, vocês tiverem a PPD, vocês vão passar por um período de 1 ano, né, de estágio. Pode chamar até de estágio, né? No período de 1 ano, vocês não podem levar nenhuma infração média. Não pode levar nenhuma infração grave, nenhuma gravíssima e não pode levar 2 médias. Se você levar uma grave ou uma gravíssima ou 2 médias, no final desse ano, né, você não vai poder trocar a PPD pela CNH. Você vai perder a habilitação, né? Já quando você tem a habilitação cassada, pode ser de 2 maneiras. Se você tiver a sua CNH suspensa, quando é que ela pode ser suspensa? Quando você atingir a pontuação. A prova do Detran estava desatualizada. Até um tempo desse, você perdia a habilitação, tinha ela suspensa quando atingia 20 pontos. Você tinha habilitação suspensa quando você atingia 20 pontos. Hoje em dia, são 40 pontos. Então, vamos dizer que eu atingi a pontuação. Vamos dizer que eu atingi a pontuação e tive a minha habilitação suspensa. Ela pode ser suspensa de 1 a 12 meses. Vai ter medida da situação. Então, se eu tiver a habilitação suspensa, pode ser pela pontuação ou pode ser algumas infrações. Vou dar um exemplo. Dirigir motocicleta sem utilizar o capacete. Habilitação suspensa e recolhida, viu? For pego dirigindo sem capacete, já é suspenso direto. Quando você tem sua habilitação suspensa, você vai ter que fazer o curso de reciclagem. O curso de reciclagem é tipo esse curso aqui. Tipo um curso desse. E você vai ter que cumprir o período de suspensão. Faz o curso de reciclagem e cumpre o período de suspensão. Se for 1 mês, depois de 1 mês você volta a dirigir. Se for 2 meses, depois de 2 meses você volta a dirigir. Pode ser de 1 a 12 meses. Se você for pegue dirigindo com a sua habilitação suspensa, aí você vai ter ela cassada. O que é cassado? Você perde a habilitação. Você deixa de ser uma pessoa habilitada. Além de você perder a habilitação, você vai ter que esperar 2 anos. Quer perguntar, Gustavo? Quer perguntar? Foi sem querer?
Então, quando você tem a sua habilitação cassada, você tem que esperar 2 anos para começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. Pagar, fazer a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Então, você pode ter habilitação cassada ou sendo pego dirigindo pela suspensa, ou cometendo alguns delitos de trânsito, ela é cassada direto, né? Ficou alguma dúvida sobre a questão da cassação aí? Então, a gente ainda vai falar mais nesse assunto, foi só bem superficial, a gente ainda vai falar mais disso. O item B, apreendida por 6 meses, para ela ser apreendida, ela tem que ser primeiro suspensa. Suspensa por 6 meses e recolhida por 6 meses. Então, quando você passou na prova teórica, o Detran expede a sua LADV. Então, é um documento que lhe dá o direito de você praticar para fazer a prova prática. Se você for pegue nesse período praticando com um instrutor não credenciado, você vai ter a sua LADV suspensa por 6 meses. Quer falar alguma coisa, Alisson? Não, só que cumprir na questão. Tranquilo. Então, essa questão aqui, a resposta correta é o item C de caso. E se eu for pego com esse negócio aí que você tá falando em uma moto no meu nome, né? Porque eu tô indo para Itapajé na minha moto. O que é que tem? Se eu for fazer as aulas práticas lá, eu vou na minha moto. Se você for pegue, vai ter que ser suspenso por 6 meses. Você não pode dirigir quando não é habilitado. Dependendo dela ser sua ou não. Beleza? O fato dela ser tua, mano, não dá o direito de dirigir, não. Beleza? Beleza. O bicho ainda fica falando que dirige sem habilitação. Você que eu tô conte pra ninguém. Professor, Pode falar, mãe. pode repetir? Pode, que bugou aqui o aplicativo, ó. Qual parte, irmão? Você quer que eu repita? Diga aí. Eu perdi quando o senhor voltou aí. A questão aqui... Foi quando voltou do intervalo? até agora a gente só falou dessa questão aqui, né? A questão da... O que acontece com a LADV do candidato encontrado treinando sem a companhia de um instrutor credenciado. Então, se você passou na prova teórica, aí o Detran vai expedir um documento que lhe dá o direito de praticar. Esse documento é LADV, ele não fica nem com vocês não, ele fica com a autoescola mesmo. Toda vez que você for praticar, o instrutor vai levar uma pastazinha que tem lá, nessa pastazinha tem lá a sua LADV. Se você for pegar praticando, por exemplo, a Lívia está tirando a habilitação, só que ela não se sente muito segura. O pai dela foi dar umas aulas a ela, o pai da Lívia. E ela é pega praticando junto com o pai dela. O pai dela não é instrutor credenciado, é apenas o pai dela. Vamos dizer que vem passando uma viatura do Detran, ou da Guarda Municipal, ou da MC, e vê ela treinando com o pai dela. Pode abordar eles lá e pedir a documentação. Professor, nesse caso, até aquelas motinhas também que dá multa pode pegar, né? Qual motinha? As motinhas que ficam dando na PRE. Pode. PRE pode, MC, Guarda Municipal, Detran, qualquer um deles, eles podem lhe abordar. Se vocês vão pedir o documento de habilitação, você não vai ter, né? Eles vão checar seu nome. Se você estiver no processo de tirar a habilitação, se você já tiver uma LADV no seu nome, ela vai ser suspensa por 6 meses. Você vai ter que esperar 6 meses para dar continuidade. Beleza daí? Qual habilitação, categoria, devo começar, ou então, no caso, posso começar, né? Então, vocês podem começar, vocês vão chegar lá, fez 18 anos, vão lá na autoescola.
Lá vocês podem começar com a categoria A. Categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas, né? De qualquer cilindrada. Você paga e vai começar todo o processo para tirar a categoria A. Você pode chegar também na autoescola e querer começar com a categoria B. Você chega lá na escola, já tem 18 anos, sabe ler e escrever, tem um documento, tem CPF, você vai lá e dá a entrada, paga e vai tirar só a habilitação B. A habilitação B dá direito a dirigir veículos de 4 rodas, cujo peso dele seja no máximo 3.500 kg e não possa levar mais de 8 passageiros, excluído o condutor, ou excluído o motorista, né? Não pode levar mais de 8 passageiros, excluído o motorista, e o veículo não pode pesar mais de 3.500 kg. Isso é o veículo de categoria B. Mas se você quiser também, você pode já começar com A e B ao mesmo tempo. Você vai fazer a primeira fase, a segunda fase, é só uma para as duas categorias. Aí na terceira fase você vai fazer as aulas de direção de carro e as aulas de moto e vai fazer 2 provas, uma de carro e uma de moto. Então você pode começar com a A, pode começar só com a B ou pode já tirar as duas ao mesmo tempo. Você pode também começar com a ACC, autorização para ciclomotor. Ciclomotor, pessoal, são aquelas vespinhas ou mobiletes que a gente chama de cinquentinha, que elas só podem chegar até 50 km por hora, elas só podem ter 50 cilindradas, são ciclomotores, são veículos de baixa cilindrada, né? No caso até 50 cilindradas. A ACC, ela não é uma categoria, ela é um tipo de habilitação. Para ser bem sincero, é uma habilitação morta, pessoal, ninguém tira. Posso dizer que é até um erro, uma perca de tempo. É melhor você tirar logo a A. A dá direito a veículos de 2 rodas ou 3 rodas de qualquer cilindrada. Você tirar a CC é uma perca de tempo e o processo é o mesmo. Primeira fase, segunda e terceira fase. Vai ter que pagar, vai ter que fazer prova, mesmo. Só que só lhe dá direito a veículos de até 50 cilindradas. As autoescolas nem dão esse curso porque ninguém procura. Não tem por que a pessoa tirar uma ACC. Eu não conheço ninguém que tenha ACC. Você tira logo a categoria A. Você pode também tirar ACC e categoria B. ACC e categoria B. Então, são essas as possibilidades que você tem quando você faz 18 anos e quer se habilitar. Você pode tirar só A, pode tirar só a B, pode tirar A e B juntas, pode tirar só a ACC e pode tirar ACC e B. Você tira, começa com o que você quiser, desde que esteja nessas opções aí. E a C, você não pode começar com a C, não pode começar com a D, não pode começar com a E. Para você poder tirar a categoria C, você tem que passar pelo menos 1 ano na categoria B. A gente vai falar isso antes no final da aula. Então, por enquanto aqui está tranquilo? Tranquilo. Pronto. Sim. Pronto. Outro fato que na prova estava desatualizado até o mês passado, estava desatualizado. Na prova, o candidato poderá repetir o exame do qual tenha sido reprovado após 15 dias. Eu não sei porquê, mas o código ele gosta desse após. Aqui esse após quer dizer o quê? Que é no 16º. Após 15 dias é no dia seguinte, no 16º. Em vez de ele dizer com 16 dias, ele diz após 15 dias. Quer dizer o quê? No 16º. Sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. É porque, na minha época, eu sou mais velho que vocês, né? Já tirei a habilitação há bem mais tempo que vocês. Devo ser mais velho que a grande maioria. Na minha época, se você reprovasse, você era obrigado a fazer mais 5 aulas. Ou assistir 5 aulas, ou fazer 5 aulas de prática. Então, da minha época para cá, isso cessou, não precisa mais. Tanto que tem aqui, sem a obrigatoriedade de treinamento complementar.
Se você Professor, reprovou, aí é no caso da prova do psicológico, né? ó, Da prova de legislação, ou é a prática? antigamente a prova do Detran estava desatualizada até um dia desse. Esse tempo aqui era tanto para teórica quanto para prática. Só que hoje em dia, as duas, você reprovou, já liga marcando a próxima data. Entendi. Mas se cair na prova, você vai perguntar, rapaz, está atualizado ou está na legislação anterior? Aí eles vão ter que lhe Como dizer. aquela outra, né? É. As coisas que a gente fica sabendo que for atualizado, a gente avisa. Agora, o Detran não comunica a gente, pessoal. É impressionante, ele não comunica a gente. A gente que fica perguntando, indo atrás, perguntando os alunos, e a gente fica sabendo através dos alunos, porque o Detran não comunica a gente. É impressionante. Então, o que é que eu faço? Eu digo para vocês perguntarem. Chama o fiscal, rapaz, aqui está atualizado ou não. Só que a gente vem notando que essas que tiveram atualização, eles estão evitando colocar ultimamente. Mas você, se cair, pergunte. Até um mês atrás, era 15 dias, tanto para a prova teórica quanto para a prova prática. Hoje em dia, se você reprovou, você já liga para a autoescola e vai marcar a próxima data. Mas até um mês atrás, alunos fizeram na prova e a prova lá, a questão correta dizia que era 15 dias. Quer dizer, após 15 dias, quer dizer o quê? Que é no 16º dia. Então, se cair uma questão, João reprovou no exame prático de direção, com quantos dias ele poderá repetir o exame? Como é após 15 dias, o item correto é o item D de dado, que Eu é entendi, 16 dias. 16 dias, é o item correto. Após 15 dias quer dizer depois de 15 dias, o dia depois é o 16º. Então, a resposta correta aqui é o item D de dado. Até aí tá tranquilo? Sim, Tranquilo. PPD, permissão provisória para dirigir. Ao candidato aprovado nas 3 etapas, primeira etapa é o exame médico, físico e mental, segunda etapa, curso teórico, prova teórica, terceira etapa, curso prático, prova prática. Foi aprovado nas 3 etapas do processo de habilitação, será concedido a PPD. Quem vai expedir a PPD? O Detran. Vai expedir a PPD, permissão provisória para dirigir. Provisória, ela vale 1 ano. Se você está aqui no curso para tirar a ACC, que é um tipo de habilitação e não uma categoria, você vai receber a ACC provisória, com a mesma validade de 1 ano. Tem a mesma validade que é 1 ano. Na PPD vai vir o seu nome, vai vir uma foto sua, vai vir um número do documento de identidade, o seu RG, o órgão emissor, unidade de federação, vai vir o número do seu CPF, vai vir a data do seu nascimento, vai vir o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Como o de vocês é a PPD, vai vir aqui permissão. Quando vocês trocarem para CNH, Carteira Nacional de Habilitação, essa tarjeta aqui, ó, vai ficar aqui também, a tarjeta. Deixa de ser uma permissão para ser uma definitiva, né? Se você tirar uma ACC, vai vir aqui provisória. Quando você receber a definitiva, fica a tarjeta também. Aqui do lado fica as categorias que você é habilitado. Se for A, fica ali o A. Se for só a B, fica ali a B. Se for A e B, fica ali A e B. Aí pode ser A e C, A e D, A e E, né? Aqui embaixo, número de registro da sua habilitação, a validade da sua habilitação e a data que você tirou a primeira habilitação. A data que você tirou a primeira habilitação. Troca de habilitação provisória para definitiva. Vocês receberam a PPD. Quem expede a PPD? É o Detran, pessoal. O Detran expede a PPD. Vocês vão pegar a PPD e vocês vão passar um ano, como se fosse uma espécie de estágio, para depois desse ano, se vocês preencherem os quesitos, vocês trocarem a PPD pela CNH. CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que é a carteira definitiva. Então, vocês têm que
preencher os quesitos. Quais são os quesitos para receber a CNH? Vocês não podem levar nenhuma infração grave, não podem levar nenhuma infração gravíssima, não pode levar 2 infrações médias. No final do período de validade, né, que é 1 ano, eles vão olhar aqui, vamos olhar aqui no caso a Lívia. Não tem nenhuma grave, beleza. Não tem nenhuma gravíssima, beleza. Não tem 2 médias, show. Ela vai trocar a PPD pela CNH. O que é que tem que fazer? Paga. Pagar, tudo um Detran paga, não se iluda não. Até o fato de eu estar falando o nome do Detran aqui várias vezes é capaz de estar sendo dinheiro da minha conta agora. Se você for lá no Detran, você pisa na calçada, leva dinheiro. Tudo um Detran paga, não se iluda. Tem nada de graça lá não, acho que nem água de graça. Nem um banheiro de graça lá. Então, se por acaso você levar uma infração grave, o que vai acontecer? Você não vai poder trocar a PPD pela CNH. A sua PPD já perdeu a validade, né? Fechou 1 ano. Então você não conseguiu pegar a CNH. O que acontece? Você vai começar tudo de novo, do zero, sem nenhuma regalia. Vai ter que ir até a autoescola, vai ter que pagar, fazer a primeira fase, segunda fase, terceira fase de novo, sem nenhuma regalia. Alguém não entendeu aí? Entendeu, Simon? Ficou alguma dúvida? Terminou a prova prática, foi aprovado? Detran expede a PPD. A PPD ela tem a validade de 1 ano. Nesse 1 ano, você não pode levar nenhuma infração grave, não pode levar nenhuma infração gravíssima e não pode levar 2 médias. Você levar uma grave ou uma gravíssima ou 2 médias, no final de 1 ano, vamos olhar aqui. Opa, vamos olhar se esse candidato aqui vai receber a CNH. Opa, ele tem uma grave, pronto. Se você tem uma grave, pronto. Você não recebe a CNH, você deixou de ser habilitado, vai ter que começar tudo de novo do zero. Do zero. Pagar, fazer a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, sem nenhuma regalia. Até esse presente momento, tá tranquilo? Alguma dúvida? Podem perguntar, se não entenderem, perguntem. Tá tranquilo. Agora eu vou dizer aqui um detalhe. Tem um detalhe aqui, pessoal, tem um tipo de multa que ela é exclusiva do proprietário. Então, vamos dizer, acontece muito, vamos dizer que vocês aí, alguém botou um veículo no seu nome. Como assim? Vamos dizer que a Nayara é um exemplo, pessoal. A Nayara não sei nem a idade. Vamos dizer que ela seja casada e o marido dela colocou o carro no nome dela. Ela tem um veículo no nome dela. Ela não é habilitada? Tranquilo. Só que agora ela decidiu se habilitar. Vamos dizer que o marido da Nayara vai trabalhar, vamos dar um exemplo aqui na moto, né? Vamos dizer que seja uma moto, um exemplo. Vai trabalhar na moto. A moto está no nome da... É a Nayara que eu falei? Nem lembro mais, ou é a Lívia. Vamos dizer que seja a Nayara, né? Nem lembro mais. A moto está no nome da Nayara. Ele é parado numa blitz. E na blitz é notado que a moto está sem retrovisor. Retrovisor é um equipamento obrigatório. Todas as multas de equipamentos obrigatórios, é exclusiva do proprietário do veículo. Ele tem a responsabilidade de manter o veículo em bom estado de conservação. Então, vou dar um exemplo. A Nayara está em casa assistindo Netflix, assistindo Vandinha no Netflix. O marido dela está voltando do trabalho, na moto que está no nome dela. Ele é parado numa blitz. Na blitz foi identificado que está sem um retrovisor. O retrovisor é um equipamento obrigatório. Essa multa vai para quem? Vai para Nayara, porque ela é proprietária, está no nome dela a motoca. E essa multa, ela é grave. Vixe, ela tem a PPD e acaba de levar uma multa de equipamento obrigatório. Essa multa é grave.
significa dizer o quê? Ela perdeu a PPD dela em casa assistindo Vandinha no Netflix. Larissa, não sei o valor, não sei se é R$100, 150, não lembro, ó. Não sei se é R$150, 170, alguma coisa assim, eu acho. Mas não tenho certeza não, Larissa. Não lembro. Professor, Pode falar, Ronald. tipo assim, no termo de carro, né? Aí se tiver no nome da pessoa e a habilitação que a gente está tirando for para moto, tem algum problema também que impede? No caso, tu não tem habilitação para carro e o carro tá no teu nome, né? Não, tipo assim, o carro tá no nome da minha mãe, ela tá tirando, a habilitação dela tá tirando para moto. Aí se eu pegar esse carro e receber multa, interfere a habilitação da moto dela? Não, né? Macho, não, porque é de carro, né? De carro, né? É, Assim, só para não porque é de base. carro. Fosse uma moto aí dava ruim. Vou dar um exemplo para vocês. O meu carro tá no nome da minha mãe. O meu carro tem um no meu nome, que é o da minha esposa, tá no meu nome. E o meu carro tá no nome da minha mãe. Por quê? A minha mãe não é habilitada, né? Se você levar a multa, vai para ela, né? Então, eu não recebo a pontuação. A multa eu tenho que pagar porque está atrelada ao carro, né? Eu tenho que pagar. Vocês vão ver mais na frente que se você não pagar, você não consegue licenciar o veículo, né? E todo ano você tem que licenciar. Você só consegue licenciar o veículo se você pagar todas as taxas. Então, o meu carro está no nome da minha mãe, por quê? Porque a minha mãe não é habilitada e nem pretende se habilitar. Então, a pontuação vai para ela. Eu pago as multas, mas a pontuação vai para minha mãe. E ela não tem habilitação, então. Só que o caso é que se minha mãe fosse se habilitar e eu levar uma multa de equipamento obrigatório, tem que ser exclusiva, equipamento obrigatório, porque é uma multa exclusiva do proprietário. Então, qual é a multa que não é de equipamento obrigatório? Uma multa de condução, a gente vai ver mais na frente. Exemplo, passou o sinal vermelho. Essa multa vai para o condutor e não o proprietário do veículo. Então vamos dar um exemplo aqui. A Lívia, ela tem uma motocicleta. A Lívia tem uma motocicleta, uma motoca. Só que ela emprestou a motoca dela para a Gisele. A Gisele foi para o salão fazer o cabelo. Lá no salão, a Gisele fez uma definitiva, uma inteligente, né? Fez uma inteligente, a Gisele. Ela primeiro, como é que chama? Ela hidratou o cabelo, fez uma hidratação. Aí fez uma inteligente e no final fez uma escovinha. Então o cabelo dela lá tava show de bola, né? Quando ela terminou, saiu do salão, ela olhou assim, rapaz, eu não vou colocar esse capacete na minha cabeça, não. Eu acabei de fazer hidratação inteligente e escovinha, vai acabar com o meu cabelo. Não, não vou botar não. Então, a Gisele, ela não coloca o capacete e vai para casa dela. No meio do caminho, o fotossensor detectou que ele estava sem capacete e bateu uma foto. O fotossensor vai enviar a multa para quem? Para a proprietária. Nem lembro quem é a proprietária, não sei se é a Lívia, vamos dizer que seja a Lívia, né? Proprietária. A Gisele levou a multa, mas como o fotossensor não sabe quem está dirigindo, ele vai mandar para o proprietário. Quando ele manda essa multa, não é uma multa, né? A primeiro aviso é uma notificação de autuação. A gente vai ver mais na frente. É um aviso. Ei, você vai ser multado, viu? É um aviso, avisando que você vai ser multado. Aí a Lívia recebeu aqui a notificação. Vixe, esse cabelo aqui até a cintura não é meu cabelo é aqui no ombro. Tá errado. Eu não tenho esse cabelo tão longo assim até a cintura. Não é meu. Deixa eu ver aqui no dia que... esse dia aqui eu emprestei a moto pra Gisele. Gisele vai ficar assim não, mulher. Tu é doida? Ela, bumba, liga pra Gisele. Gisele, lembra daquele dia que eu te prestei a moto? Ela lembra, eu tava sem capacete, né? Era, Gisele, por quê? Ora, mulher, chegou a multa aqui com a foto do teu cabelão. Até a cintura. Eu vi logo que não era eu, cabelo na cintura. Vixe, eu levei uma multa, foi? Foi. E ó, Gisele, eu não vou comer esse partido não, Gisele. Pode
mandar a foto aí da sua habilitação, que eu vou indicar o motorista infrator. Quando a multa não é de equipamento obrigatório, você pode indicar o motorista infrator. Se não foi você, lógico, né? Não foi você, você preenche lá os dados, né? E indica quem foi. Então, alguma dúvida aí? Multas de equipamento obrigatório são exclusivas do proprietário. A gente ainda vai ver isso mais aprofundado aqui, pessoal, uma superficial. Só avisando aí, quem tiver algum veículo no nome, cuidado. Se o veículo está no seu nome e a pessoa, qualquer pessoa for pega dirigindo o mesmo, mas ele está no seu nome, e se a multa for de equipamento obrigatório, a gente vai ver amanhã os equipamentos obrigatórios, essa multa é exclusiva do proprietário. E essa multa, ela é grave. Então, quem tiver com a PPD e levar uma multa grave, no final de um ano, não pode pegar a CNH e vai ter que começar o processo todo de novo do zero. Tranquilo até aí essa parte? Foi muita informação, mas a gente vai... Mas aí, no caso, como era obrigatório, né? No caso, o capacete, mesmo indo para a proprietária do veículo, ela consegue, no Pronto, caso, o transferir capacete, ele não é um pra quem equipamento tá... obrigatório do veículo, não. O capacete é Não. um dispositivo de segurança do condutor. Entendi. Eu Beleza? pensei que fosse obrigatório. Pronto, o Então, capacete, nesse caso, ela conseguiu isso. nesse Então, nesse caso, é caso, uma ela multa de conseguiu... condução, que vai para o condutor do veículo. Porque o tá certo. capacete é um sistema de segurança, né? Para o condutor não levar impacto na cabeça. Tá certo. Beleza? Beleza. Mas em relação a outras multas também pode ser transferido, não pode? Sem ser, tipo, essa de capacete, fosse outra... Pronto, ó, o que não for equipamento obrigatório, é multa de condução. Aí, no Equipamento caso, pode obrigatório, transferir. para-choque, farol, a luz de freio, luz de ré, retrovisores, a gente vai ver amanhã. O que não for equipamento obrigatório é multa de condução. Multa de condução, você indica o condutor. O que não é equipamento obrigatório aí é infração média, é? Não, aí vai depender de várias coisas, Cada situação é um valor. Não é assim, tem gravíssima, tem leve, tem média, tem gravíssima multiplicado por 5, por 10. Professor, Pode falar, professor, pode falar. no termo da moto, que agora é obrigatório, se for levando bagagem atrás, tem que ter aquela aí, tipo uma licençazinha, né? Parece que tem que ter agora. Aí se não tiver a licença, multa é obrigatória? Macho, eu não entendi, ó. Tipo, moto, quando tá levando uma bagagem atrás, agora não tem que ter tipo uma licença, né? Tipo, levando os capacetes atrás não pode, né? Mas... Macho, como não cai na prova, assim, essas coisas recentes, eu não sei nem te informar. Não cai na prova, coisa recente, né? Porque a prova, na verdade, a prova está desatualizada para a legislação de 2014. Aí, de uns 2, 3 meses para cá, eles renovaram aqui umas 2 coisinhas só. Que foi o tempo de duração da habilitação, de renovação, só, praticamente. Mas a legislação da prova até 2 meses atrás era 2014. O que a gente tem certeza que foi atualizado foi a tempo de renovação da habilitação, foi atualizado. Mas o resto é a legislação de 2014. Aí essas últimas coisas não caem. Saiu agora há pouco tempo, não cai. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, marque a alternativa cuja infração cometida causa perda da PPD. O item A, 3 infrações leves? Não. O item B, uma infração média? Uma infração média, você levou ali o cartão amarelo, né? Você está ali pendurado, né? Se levar o segundo amarelo, né? Tá fora, né? No caso, a segunda média, mas uma média ainda é permitida. C, 4 infrações leves? 4 infrações leves também tá de boa. D, 2 infrações médias? 2 infrações médias, você perde a sua PPD. Você não vai conseguir trocar para CNH.
Aí a Lívia perguntou, mesmo vale para o cinto de segurança? O cinto de segurança já é um equipamento obrigatório do veículo, carro. O cinto de segurança, ele é do carro, tá entendendo? O capacete, ele não está na moto. O capacete fica só na cabeça do condutor. Mas já o cinto de segurança é um equipamento obrigatório do carro. O cinto de segurança do veículo, 4 rodas do carro, é um equipamento obrigatório. Já o capacete, ele não fica ligado à moto, ele está na cabeça do condutor apenas, né? Então não é Tem cadeirinha no carro, cadeirinha para criança. gravíssima. Qualquer infração, pessoal, que envolva criança, gravíssima. Tem criança, É gravíssima. a multa. Não entendi. O uso de sandália numa Havaiana. Qual seria a multa média? Grave. É. Então, não vou responder todas as perguntas porque ainda vai cair, ainda vamos passar a aula de infrações, beleza? Se for responder tudo que é multa aqui é demais, vamos perder a noite toda. Mas a gente ainda vai ter uma aula só sobre infrações. Não se preocupe não, que é infração para barbana. A habilitação, renovação. Por exemplo, isso aqui, pessoal, é a única coisa que a gente sabe que foi atualizado. Os alunos foram fazer uma prova, acho que está com umas 2 semanas, eles disseram que foi atualizado. Mas a legislação era a legislação de 2014. O que a gente sabe que foi atualizado, a gente avisa. Até um dia desse, a validade da habilitação era 5 anos, né? Aí agora mudou. Então, se você tem de 18 a 49 anos, se você tem 18 a 49 anos, você tem 49 anos, a tirar a habilitação hoje, ela vai durar 10 anos. Porque aqui diz o seguinte, ó, a cada 10 anos, para os condutores com idade inferior a 50. Inferior a 50, o número anterior é o 49. Então, se você tem 18 até 49 anos, a sua habilitação vai durar 10 anos. Se você tem de 50 até 69, por quê? Porque o código diz o seguinte, a cada 5 anos, para os condutores com idade igual ou superior a 50, então de 50 até inferior a 70. Então, de 50 até 69 anos, a habilitação vai ter a validade de 5 anos. E se você tem 70 anos para cima, a validade 3 anos. Então, recapitulando, de 18 a 49 anos, a habilitação é renovada de 10 em 10 anos. Se você tem... posso fazer... Não entendi, Alisson, cortou, ó. Pode saber, esposa, ela... Alguém está conseguindo ouvir ele ou só eu que não consigo? Não, eu não estou conseguindo ouvir ele. Cortando a ligação. Que está cortando pra gente, Alisson. Tu quer escrever ou quer tentar falar? Se quiser tentar, pode tentar, mas se quiser escrever também. Acho que alguma coisa sobre a tua esposa, eu acho. Deixa eu... Ouvindo? Tenta aí, vai, fala aí. Pronto, assim, é porque minha esposa, ela tirou a habilitação na PPD-7, aí recebeu a CNH. Aí só que o prazo de validade da CNH dela não é de 10 anos, no caso, foi só de 10 anos. Ela resolveu esse ano e só pode até... Pronto, o final começou a cortar, ó, macho. A PPD dela não é 10 anos, é de quanto tempo? Ela teve até 2023, ela recebeu ele. Macho, não dá para entender não, desculpa, ó. O Alisson tá cortando demais, vamos. Vou tentar escrever. Pronto. Essa lei começou há pouco tempo. Se ela tiver tirado antes da lei, aí então é só 5 anos a validade. Essa lei começou há pouco tempo. Se ela tiver tirado antes da lei, foi o Bolsonaro que assinou essa lei, 10 anos. Se ela tiver tirado antes da lei, só vale 5 anos. Simples assim. Se tiver tirado depois da lei, aí vai ser pela idade.
De 18 até 49 anos, prazo de validade são 10 anos. De 50 até 69, 5 anos. De 70 para cima, 3 anos. Ou a qualquer tempo, dependendo do médico. Quando você vai renovar a habilitação, lá tem um médico, né? Você vai fazer o exame de vista, vai fazer o exame físico e o exame de saúde. Aí o médico identificou o tipo, você tem uma catarata no olho, um exemplo, início de catarata. O médico pode dizer, ó, prazo de validade aqui vai ser só de 1 ano. Daqui a 1 ano você volte com a cirurgia no olho, senão eu não renovo sua habilitação. Então, ou a qualquer tempo, a pedido do médico, que estiver lá na sua avaliação. Você vem dizendo que é até 2026, então é até 2026, né? Fazer o quê, né? Funções remuneradas, transporte coletivo de passageiros. Ela vai ter que obedecer o que diz na habilitação. Funções remuneradas, transporte coletivo de passageiros. Então, transporte coletivo de passageiros é motorista de ônibus, né? Ônibus, micro-ônibus. Se você quiser ser motorista de ônibus ou micro-ônibus, você tem que preencher alguns requisitos. São os requisitos para o condutor. A menor categoria que ele dá direito a pilotar um veículo que ele consiga levar mais de 8 passageiros, excluído motorista, é a categoria D. A menor categoria de habilitação que lhe dá o direito a conduzir um veículo que leve acima de 8 passageiros, excluído motorista, é a categoria D. Aí aqui tem assim, D ou E. A E dirige qualquer veículo de 4 rodas. A E dirige qualquer veículo de 4 rodas. A E, a gente pode chamar ela de vale tudo. Ela lhe habilita a pilotar qualquer veículo de 4 rodas. Então, primeiro quesito para ser motorista de ônibus, tem que ter categoria D ou categoria E. Sendo a D a menor categoria que dá direito a conduzir veículo com a quantidade de pessoas acima de 8 pessoas, excluído o motorista. Tem que ter 21 anos, pois você, além de estar levando a sua vida, está levando a vida ali de várias pessoas, né? Um ônibus cheio de gente, né? Aí você tem que fazer um curso específico. No caso aqui, curso específico de transporte coletivo. É um treinamento específico para exercer a função. Você vai ter que ser muito zen, né? Um cara tranquilo, porque você vai ter que aguentar aqueles xingamentos, né, que o pessoal faz. Ei, mano, tá levando a tua mãe não. Ei, mano, tá levando, né, um magote de boi não, animal. Sabe que o pessoal escolhe um motorista, né? Então você vai ter que fazer um curso para aguentar esses xingamentos, né, e não fazer nada. Então, você tem que ter categoria D ou E, no mínimo 21 anos. Tem que fazer um curso específico de transporte coletivo. Não pode estar com a CNH suspensa. Não pode estar com a CNH cassada. Nem pode ter qualquer condenação judicial por crime de trânsito. E você tem que obedecer à pesquisa de satisfação. Não pode levar nenhuma infração média, nem infração grave, nenhuma gravíssima, nem 2 médias no período de 12 meses anteriores. Nos últimos 12 meses, você não pode levar nenhuma grave, nenhuma gravíssima ou 2 médias. Esses quesitos aqui, pessoal, eles são praticamente os mesmos para as atividades remuneradas. Aqui não é o caso de infração, você não pode virar motorista de ônibus. Não é uma infração. Para você virar motorista de ônibus, você tem que preencher esses quesitos. Se você não preencher, você não consegue virar motorista de ônibus. Não é que seja uma infração. Beleza, João? Você tem que ter a categoria D ou E para você virar motorista de ônibus. Tem que ter no mínimo 21 anos.
João, eu não estou A entendendo, função, irmão, a pergunta. Ó. a função remunerada para motorista de aplicativo A e B é outro assunto diferenciado desse aí, é? É porque motorista de aplicativo, irmão, não é uma coisa lá do aplicativo, as regras do aplicativo, né? Não estão no Código Ah, de então não Trânsito. tem. Não, mas eu digo assim, quem tem A e B não tira, né, remunerada? Não, é só tu É pagar. É outro. só pagar. A remunerada só Não, precisa pagar. porque aí no caso aí, tu disse que ó, tem aí dizendo que é a categoria D ou E. Sim. Aí eu queria saber se essa remunerada é a mesma que a A e a B tiram Não, aqui é para ser motorista de ônibus. Aí a de B, ônibus, né? aqui é Então, no específico de ônibus. caso, a remunerada de A e B é uma e de D e ou é outra, é isso? Não, macho, aqui tu tá confundindo. É, É, quando tu tá falando de colocar na habilitação que exerce atividade remunerada, a sigla é AR, né? Não é isso que tu tá falando? é. Só precisa pagar, irmão. Tu vai pagar a taxa aí, eles vão botar na tua habilitação, A ou B. Aí Ah, dependendo do beleza. que tu for dirigir, aí precisa dos quesitos. Nesse caso aqui, motorista de ônibus, tem que preencher todos esses quesitos aqui. Tô entendendo. Aplicativo é uma coisa à parte. Aplicativo é uma coisa que foi inventada pelas empresas, tá entendendo? Não, eu citei o do aplicativo aí, mas foi só para se basear nessa categoria aí, que eu pensei que a remunerada deles era diferente dessa daí. E Mas é, é a macho. mesma coisa, mas Não, é só macho. porque para dirigir ônibus é porque tem esse requisito aí, tá entendendo agora? Pronto. Então, se você tirou a habilitação hoje, você não pode dirigir um ônibus. Você só tem cadeia A ou B. Você vai ter que passar pela C, depois vai ter que passar pela D. Aí tem que ter no mínimo 21 anos. Tem que fazer um curso específico, né? Um curso de transporte coletivo. Aí não pode estar com a CNH suspensa, nem pode estar com a CNH cassada, nem qualquer condenação judicial por crime de trânsito e tem que obedecer a pesquisa de satisfação. Você, quando for virar motorista de ônibus, você não pode ter levado nenhuma infração gravíssima, não pode ter levado nenhuma infração grave e não pode ter levado 2 médias nos últimos 12 meses. Então você não pode dirigir o ônibus. Alguma dúvida aí? Não. Pronto, para virar motorista de ônibus, a pesquisa de satisfação, você não pode levar nenhuma multa gravíssima, nenhuma multa grave e não pode levar 2 médias nos últimos 12 meses. Outro tipo de função remunerada é motorista de transporte escolar. Já nesse caso aqui, tanto tem quesitos para o condutor, como tem quesitos para o veículo. Vamos começar pelos quesitos para o condutor. São praticamente os mesmos quesitos para o motorista de ônibus. Só que nesse caso aqui, tem que fazer o curso específico de quê? De transporte escolar. Aqui, o curso específico Porque a de maioria é criança, né? criança e adolescente. A maioria é criança e adolescente. Então, para você virar motorista de transporte escolar, você tem que ter no mínimo a categoria D. Por quê? Porque o veículo de transporte escolar ele leva mais de 8 pessoas, excluindo motoristas. Então, se é mais de 8 pessoas, a menor categoria é categoria D. A gente vai já ver isso aí. Tem que ter. O curso de transporte escolar é feito no Detran também? Mas tem autoescola. Você vai na autoescola, tem algumas autoescolas que você faz o curso lá. Beleza? Ok. Você tem que ter, no mínimo, categoria D. Se você tiver a E dirige qualquer veículo de 4 rodas. Então, a E vale tudo. Tem que ter, no mínimo, 21 anos. Por quê? Porque você vai estar responsável ali, não só pela sua vida, mas pela vida de várias crianças e adolescentes. Faz o curso de transporte escolar. Aí não pode estar com a CNH suspensa, nem cassado, nem respondendo qualquer condenação judicial por crime de trânsito. Se você tiver com a habilitação suspensa, não pode ser motorista de transporte escolar. Se tiver com ela cassada,
caçado você não tem mais nem habilitação. Se tiver alguma condenação ou crime de trânsito, também não. E tem que obedecer à pesquisa de satisfação. Não pode ter nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, não pode ter também 2 médias nos últimos 12 meses. Além de exigir os quesitos para o condutor, também são exigidos quesitos para o veículo. O veículo de transporte escolar, ele tem que ter faixas amarelas nas laterais. Essas faixas amarelas, elas têm que ter 40 centímetros. Faixas amarelas têm que ter 40 centímetros. O veículo ele tem que ser registrado como veículo de passageiro. O registro dele tem que ser veículo de passageiros. De 6 em 6 meses ele tem que passar por uma inspeção de segurança, né? Pois ele está levando vida de crianças e adolescentes, né? São crianças que não são maiores de idade, né? Então, quem é o responsável é o condutor, o motorista ali, né? Então, o veículo ele tem que passar de 6 em 6 meses por essa inspeção de segurança para saber se ele está seguro, né? Para levar a vida das crianças e adolescentes, né? Tem que ter cinto de segurança para todos os ocupantes. Tem que ter luzes de posição. As luzes de posição ficam aqui em cima. A parte dianteira na cor amarela. Na parte traseira na cor vermelha. As cores aqui no trânsito, pessoal, elas têm significado, né? O semáforo, o vermelho é uma ordem de parada, né? Se você não cumprir a ordem, você é multado. No veículo, vocês sabem que ali atrás são luzes vermelhas. Ali são ordens para você parar e não bater no veículo, né? Quando você pisa no freio, quando você liga o farol, acende a luz vermelha no veículo, né? Então, vermelho, uma ordem. Se descumprir, você vai ser penalizado. O amarelo é um alerta. No semáforo, a cor amarela é um alerta, é um aviso que já vai ficar vermelho, para você já ficar esperto. Já vai ficar vermelho. Então, mesma coisa aqui, ó. A cor amarela aqui é um alerta, é um aviso que aquilo é um transporte escolar. E os veículos de transporte escolar, eles vêm com tacógrafo. O tacógrafo é um aparelho que ele registra a velocidade, ele registra o tempo de trabalho, a distância percorrida do veículo. Fica registrado. Como assim? Serve mais para vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, né? A Larissa, ela tem uma empresa. Não sei se ele está tentando falar ou se... Então, vamos dizer que a Larissa tem uma empresa e ela tem 3 vans. E trabalham para a Larissa o Alisson, o Simon e a Bruna. São motoristas da Larissa. O Alisson, o Simon e a Bruna. Os veículos que eles trabalham são veículos de transporte escolar. Os 3 têm tacógrafo, já vem de fábrica. O tacógrafo ele registra velocidade, distância, tempo trabalhado, para que o dono da empresa saiba o que está acontecendo com os veículos dele. Então vamos dizer, como vocês já viram que na traseira desses coletivos tem mais ou menos assim, como estou dirigindo, aí tem um número lá que você pode ligar. Vamos dizer que a Larissa recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que a van da empresa dela, Larissa Transportes, essa van passou lá na avenida a 130 por hora. As crianças tudo loucas, gritando, desesperado na janela. A Larissa leva um susto, vixe. Quem será? Aí perguntou, você pegou a placa? Ela, não, estava tão rápido que eu peguei o número e estou ligando aqui para avisar que o motorista de vocês estava dirigindo a 130 por hora e as crianças estavam tudo loucas, gritando aqui. O maior desespero do mundo. A Larissa chama os 3 motoristas, que é o Alisson, o Simon e... Lembrei, eu não sei quem, não me lembro mais quem era, uma mulher, não sei se era a Bruna, né? Chamou, né, os 3. Como é que ela vai saber quem era o motorista? Falou com a gente, Alberto?
Bruna. Bruna, né? Pronto. Como é que a Larissa vai saber que era o motorista? Se era o Alisson, a Bruna ou o Simon? Ela vai pegar o tacógrafo. Esse primeiro modelo aqui, pessoal, é o mais antigo. Ele vem com esse CD aqui de papel, que nele fica registrado a velocidade, tempo, que horas a pessoa ligou o veículo, qual velocidade ela percorreu, a distância, naquele horário ela estava aqui, velocidade, fica tudo registrado. Esse aqui é o modelo mais antigo que vem esse CD de papel. O intermediário sai tipo o cupom fiscal aqui, ó, com os dados. E esse aqui é o mais moderno, onde você coloca aqui tipo um pendrive, que você leva para o computador e passa todos os dados. Então, ele pode olhar o tacógrafo de cada um dos veículos e saber qual era o veículo que andou a 130 por hora. Então, o tacógrafo serve para que o dono da empresa ele tenha acesso ao que os seus veículos estão fazendo. Tanto para ajudar, como para prejudicar. Esse caso aqui, se tiver sido verdade, ele vai descobrir qual veículo estava a 130 por hora e o motorista vai ser penalizado. Como também pode ser uma mentira, pode ser um trote. Ele vai olhar o tacógrafo dos 3 veículos. Se nenhum deles marcou aquela velocidade de 180 por hora naquele dia, quer dizer que foi um trote, foi uma mentira. Pode ter sido uma ex-namorada do Simon, que estava com raiva dele, e ele dispensou ela, ela ligou para a empresa para prejudicar ele. Só que quando foi olhado o tacógrafo, ele passou o dia dirigindo a 60 por hora, então foi uma mentira. Tanto ajuda quando é verdade, como prejudica quando é verdade. Alguma dúvida aí em relação ao tacógrafo? Beleza até aí? Tacógrafo também pode ser multado também, né? Se ele tiver irregular. É um equipamento obrigatório. Então, o tacógrafo é um equipamento obrigatório para os veículos coletivos, tipo transporte escolar, ônibus, micro-ônibus e caminhões. O tacógrafo é um equipamento obrigatório. Beleza? Beleza. Então, nós falamos aqui dos quesitos para o condutor de transporte escolar. Tem que ter no mínimo a categoria D. Se tiver a dirige tudo de 4 rodas. No mínimo 21 anos. O curso específico para transporte escolar. Não pode estar com CNH suspensa, nem cassada, nem respondendo uma condenação judicial por crime de trânsito. E tem que obedecer à pesquisa de satisfação. Nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, nem pode ser reincidente de infrações médias no período de 12 meses. Você parar para olhar os quesitos para condutor de motorista, de coletivo e de transporte escolar, a única diferença é o curso específico para cada área. Quesitos para o veículo. O veículo transporte escolar, faixa amarela de 40 centímetros. O veículo da autoescola, ele tem a faixa amarela de 20 centímetros. Transporte escolar, 40 centímetros. Autoescola, 20 centímetros. O veículo transporte escolar tem que ser registrado como veículo de passageiros. Ele passa para uma inspeção de segurança de 6 em 6 meses. Tem que ter sido de segurança para todos os ocupantes. Luzes de posição na traseira na cor vermelha, na frente na cor amarela, e tem que ter o tacógrafo. O tacógrafo, a gente já falou sobre ele. Marque o item errado sobre os dispositivos exigidos para transporte escolar. O item A, faixa amarela de 40 centímetros, está correto. Item B, inspeção semestral, está correto. 6 meses. Cinto de segurança para todos os ocupantes, também está correto. Registro de veículo especial, não. É registrado como um veículo de passageiros. Veículo especial, pessoal, é um veículo diferenciado, um veículo que tem um tamanho diferente do padrão, um veículo que tem uma função específica. Um exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver aquelas hélices daquelas usinas eólicas que tem ali nas praias ali, Paracuru, Pecém. Vocês já viram o caminhão que leva aquela hélice ali, uma hélice gigantesca, já viram? Aquilo é um veículo especial, ele tem um tamanho diferenciado, acima do normal,
para uma função específica levar um objeto específico. Já aqui o transporte escolar, registrado como veículo de passageiros. Tudo bem até aí? Tudo. Ok. Sim. Agora, função remunerada, operador de máquinas pesadas. Operador de máquinas pesadas. Os requisitos para ser um condutor de máquina pesada vai depender do peso. Vai depender do peso. Porque as categorias elas são divididas entre quantidade de pessoas que levam e a quantidade de peso do veículo. Então, aqui, os tratores e caminhões, eles levam poucas pessoas. Então, o que vai diferenciar a categoria vai ser o peso do veículo. Categoria C são veículos de 3.500 kg até 6.000. Categoria D também, de 3.500 kg até 6.000. A diferença de C para D, a C só pode até levar no máximo 8 pessoas, exceto o motorista. Já a D você leva mais de 8 pessoas, leva coletivos, né? E a E leva tudo, a E vale tudo. Então, o que vai diferenciar aqui vai ser o peso do veículo, né? C, D ou E, né? Esses veículos, pessoal, eles são máquinas. Só que essas máquinas, para ficar mais fácil você levar ela de um canto para o outro, não tem que precisar um guindaste, botar em cima do caminhão, foi o que eles fizeram, colocaram pneus, ou então essa esteira aqui, né? Tem veículos que são essa esteira aqui, né? Quando eles estão lá no canteiro de obra, não precisa nem ser habilitado não, porque lá eles são máquinas. Os pneus aí é só para que o veículo consiga sair, andar 3, 4 metros sozinho, 10 metros sozinho, sem precisar um guindaste estar levando para cima e para baixo. Então, eles colocaram pneus, né? Essas máquinas, né? Lá dentro do canteiro de obras lá, não precisa ser habilitado não. Só precisa de habilitação para conduzir esses veículos que eles estão nas vias públicas. Se estiver no canteiro de obra lá, ele é uma máquina. Agora, se estiver na via pública, no meio dos outros carros, aí sim, precisa ser habilitado. Não é obrigatória a habilitação para operar estas máquinas em canteiros de obras, fora das vias públicas. Só precisa de habilitação dentro das vias públicas, no meio dos outros veículos. Quando ele está no canteiro de obra, lá numa obra, não precisa de habilitação não. Função remunerada, carga perigosa. Requisitos para o condutor. Requisitos para o condutor. A carga perigosa, a gente imagina um caminhão cheio de álcool, gasolina, diesel, algum elemento químico, né? Mas dinamite é uma carga perigosa. Eu já andei várias vezes com dinamite, até na mochila, né? No meu trabalho já andei com dinamite na mochila. Eu sou igual o pai do Cristo, pessoal. Quando eu não tenho 2 empregos é porque eu tenho 3, sabe? Quando eu não tenho 2 empregos é porque eu tenho 3. Então, quesitos para o condutor de carga perigosa, né? Ele vai ter que ter categoria B, C, D ou E. Vai depender do veículo que ele vai conduzir. Eu dei um exemplo aqui da dinamite. A dinamite você leva até numa motocicleta. Só que a motocicleta ela tem que se equilibrar, né? Então, você não pode transportar carga perigosa na motocicleta, porque você tem que se equilibrar. Tem que ser no veículo de 4 rodas. Então, veículo de 4 rodas de categoria mais baixa, né? Categoria B. Então, você pode levar uma dinamite no carro. Dá para levar várias e várias dinamites, né? No carro. Então, a categoria vai depender do veículo, mas você tem que ter no mínimo 21 anos e tem que ter o curso específico. Curso de MOP, movimentação e operação de produtos perigosos. O resto é o mesmo dos outros. Não pode estar com CNH suspensa ou cassada, ou respondendo qualquer condenação judicial por crime de trânsito. Tem que obedecer a pesquisa de satisfação, nenhuma infração gravíssima, ou grave, ou reincidente de infrações médias no período de 12 meses. 21 anos, categoria D ou E, curso de transporte escolar, não pode estar suspenso, mesma coisa. Então, o que difere mais é o curso e a categoria do veículo. O curso específico e a categoria do veículo. Vai depender do veículo que você vai conduzir. Mas todos eles têm em comum a idade mínima de 21 anos
não pode estar com a CNH suspensa, cassada, respondendo processo de condenação por crime de trânsito e tem que obedecer a pesquisa de satisfação. Funções remuneradas de veículo de emergência. Requisitos para o condutor, vai depender do veículo. Veículo de emergência, polícia militar, polícia civil, bombeiro, SAMU, ambulância, são veículos de emergência. Esses veículos, quando eles estão em emergência, eles ligam o quê? Ligam a sirene, sinal sonoro, e ligam o giroflex, sinal luminoso. A sirene emite o som de sirene, o giroflex são aquelas luzes vermelhas, branca e azul, né? Da polícia, aqui da ambulância, vermelho e branco, né? Então, quando esses veículos estão em emergência, eles têm livre passagem, eles ligam a sirene, ligam o giroflex e os outros motoristas, eles saem da frente, pessoal. Você se dirige para o lado direito, né? Se dirige para o lado direito da pista, que é a via de trânsito mais lento, né? O lado direito deixa a esquerda livre para que esses veículos passem. Você tem que liberar o lado esquerdo, né? Deixa o esquerdo livre para esses veículos passarem, você vai para a direita. Se for o caso, até você para, você sai do meio, liberando a passagem, né? Então, dependendo do veículo, vai ser habilitação A, B, C, D ou E, mas tem que ter no mínimo 21 anos e tem que fazer o curso de veículo de emergência. Vou dar um exemplo para vocês, eu tenho esse curso. Ah, então tu fez um curso top para aprender a dirigir em alta velocidade e tal. Não. Fui obrigado a fazer em um dos meus trabalhos, fui obrigado a fazer. Ai, mas aí, como foi? O curso foi todo em sala de aula, pessoal. Foi todo em sala de aula. Mas tu tem um curso de veículo de emergência e foi feito... Não peguei nem num carro, não peguei. Para que serve esse curso? É para me punir. Como assim? Se eu, por acaso, estiver dirigindo um veículo e sofrer um acidente, eu vou ter que pagar o veículo lá do trabalho. Por quê? Porque eu tenho um curso que diz que eu sou habilitado para dirigir veículo de emergência. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vocês estão fazendo um curso aqui de legislação. Vocês vão ser aprovados, vão fazer um curso de prática, vão ser aprovados e vão começar a dirigir. Aí você leva uma multa de uma placa que você não lembra ou esqueceu. Ah, mas eu não sabia não. Não importa, você não tem um curso. O curso diz que você sabe do Código de Trânsito Brasileiro. Você estudou, fez a prova e passou. Você não vai poder dizer que não lembra, que esqueceu. Não importa, você tem um curso, então você vai ter que pagar a multa de qualquer jeito. Ah, mas eu nem lembrava, nem sabia. Não existe esse negócio de não sabia, você não tem um curso? É o mesmo caso aqui, eu não tenho um curso, se eu bater o veículo, eu pago. Simples assim. Eu tenho um curso que comprova que eu estou apto a dirigir veículo de emergência. O pessoal da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da MC, o pessoal da Guarda Municipal são obrigados a fazer esse curso. Por quê? Porque a legislação pede. Para dirigir esse tipo de veículo tem que ter o curso. Então, o curso de veículo de emergência não pode estar com CNH suspensa, cassada ou qualquer condenação por crime de trânsito. Tem que obedecer a pesquisa de satisfação, nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, não pode levar 2 médias no período de 12 meses. Funções numeradas, mototaxista ou motofretista. Requisitos para o condutor. O condutor de mototáxi ou motofrete, ele tem que ter a categoria A por no mínimo 2 anos. Tem que ter a categoria A há 2 anos. Tem que ter 21 anos. Tem que ter o curso de mototáxi ou motofrete. O mototáxi para levar pessoas. O motofrete, ele leva carga. Tem que colocar na habilitação a sigla EAR, exerce atividade remunerada. Como é que você coloca? Você paga e manda colocar, dizendo que você vai exercer atividade remunerada. Não pode estar com a CNH suspensa, nem cassada, nem qualquer condenação judicial por crime de trânsito e tem que obedecer a pesquisa de satisfação. Nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave, não pode levar 2 médias nos últimos 12 meses. O mototáxi, ele vai levar pessoas. O motofrete vai levar carga.
No motofrete, ele tem que ter um baú, né? Ele tem que ter um baú que é colocado ali acoplado à motocicleta. Esse baú tem que obedecer os tamanhos, né? Altura, largura e comprimento. Tem que estar no tamanho específico que diz o Código de Trânsito Brasileiro. E ele é acoplado à motocicleta. Aqueles caras que entregam pizza, que andam com a mochila ali, a mochila está nas costas, pessoal. É diferente, viu? Ali ele é um entregador e aqui é um motofrete. Duas coisas totalmente diferentes. Ali a mochila está nas costas do condutor. Aqui o baú está acoplado à motocicleta. Tira ali o banco de passageiro e coloca o baú ali. E como o veículo de transporte escolar, o veículo de mototáxi também tem que preencher os quesitos. Mototáxi e motofrete, né? Mototáxi e motofrete é uma autorização, é uma permissão dada pela prefeitura, pessoal. Você é um permissionário, né? Então você vai ter que ter uma autorização do Detran, né? É uma vaga, né? Que nem a vaga de táxi, né? Você tem que ter uma vaga, né? Quando você tem a vaga, você acopla um veículo àquela vaga, né? Então tem que ter a autorização do Detran. Mototáxi e motofrete é um tipo de categoria, né? Chamada categoria de aluguel. O seu veículo ele é registrado como veículo de aluguel. Vai ter que ter a placa vermelha, que é placa de mototáxi e motofrete, né? Placa vermelha. A motocicleta tem que vir com mata-cachorro. Deixa eu pegar aqui a foto, mata-cachorro. Mata-cachorro, para quem não sabe, pessoal, ele é uma proteção do motor. É uma proteção do motor. Fica ali próximo ao pé do condutor, né? Fica ali próximo ao pé do condutor. Então, quando você está andando de moto, o cachorro vem com a intenção de lhe morder. O cachorro dá maior valor morder o motociclista. Ele vai atrás de morder ali o pé. Então, o seu pé fica aqui, ó. Lá vem um cachorro, né? Muitas das vezes, né? Você que acho que não são todos, né? Mas já tem um colega aí que anda de moto, né? Quando o cachorro vem, a gente consegue levantar as pernas, que às vezes passa até do guidão. Dependendo do tamanho do cachorro, né? Tem que levantar a perna mais alta, né? E ele vem aqui com a intenção de pegar seu pé, que você está levantando, e às vezes ele pula e se taca aqui, ó. Nessa proteção aqui do motor. E tanto isso acontecer, passou-se a chamar isso aqui de mata-cachorro. Porque o cachorro se taca aqui na proteção. Ele pula aqui, ó, tentando pegar seu pé. Aí, se você tiver uma boa elasticidade, você levanta o pé bem alto, ele erra e ele se bate aqui na proteção. Então, o cachorro não pode ver uma moto que ele vai para cima e morder, viu, pessoal? Não se iluda, não. Ele vai atrás mesmo. Só que você fica safo, né? Começa a levantar a perna. E às vezes ele se taca ali na proteção do motor. Aí ficou o nome, né? Mata-cachorro. Tem que ter a antena corta-pipas, que é a antena aqui na frente. No final da antena, ou ela tem uma parte que está tipo afiada, ou tem um anzol, né? Tipo um anzol que segura a linha aqui para não cortar o pescoço do condutor. Do mesmo jeito do transporte escolar, tem uma inspeção de segurança semestral de 6 em 6 meses. E o baú tem que estar dentro das especificações do Código de Trânsito Brasileiro, tanto na altura, largura e comprimento. Então, no caso de mototáxi e motofrete, tem quesitos tanto para o condutor quanto para o veículo. Quesitos tanto para o condutor quanto para o veículo. Alguma pergunta aí sobre esse assunto ou está tranquilo? Agora vamos falar aqui um pouco sobre a habilitação do portador de deficiência física. O portador de deficiência física ele tem que obedecer os mesmos critérios que uma pessoa comum. Primeira, segunda e terceira fase. A aula acaba às 22h25, Larissa. 22h25. Ele tem que obedecer aos mesmos critérios. Só que no detalhe dele, o veículo tem que ser adaptado à sua deficiência. Se você falta um braço, se você falta 2 braços, se você falta uma perna, ele é personalizado para deficiência específica, né?
E ainda digo mais, o deficiente físico, ele tem o processo dele até mais rigoroso que o de vocês. A prova que ele vai fazer, a prova prática, é com uma comissão avaliadora especializada, né? Eles vão fazer uma comissão porque eles têm que provar que não são um perigo no trânsito. Eles vão ter que provar que aquela deficiência não vai matar ninguém, não vai causar danos físicos, nem danos materiais a seu ninguém. Então, eu posso dizer para vocês que o processo deles é até mais rigoroso. O veículo, pessoal, um veículo pequeno, ele pesa 2.000 quilos, 3.000 quilos, 3.500 quilos, um veículo pequeno, pode causar um estrago na mão de uma pessoa. Então, o deficiente, ele tem que provar que o fato dele ser deficiente não vai causar mal a ninguém. Aí aqui no Brasil, né, esse rapazinho, ele foi uma das primeiras pessoas a tirar a habilitação sem possuir os 2 braços, né? Mas como o Brasil aqui não é para principiantes, né, o cara tirou a habilitação, foi um exemplo, né, uma inspiração para os outros deficientes físicos, só que ele virou piloto de fuga, né, mano? Imagina aí, mano, o cara sem os 2 braços, aí a polícia chega e, quem é o motorista? Aí a galera aponta, o menino ali, quem é o cotoco? Como assim? O cara aí é o motorista, como? Se o cara não tem os 2 braços? Pois ele é habilitado, foi um dos primeiros deficientes sem os 2 braços a tirar a habilitação e virou piloto de fuga, mano. Se contar, não tem quem acredite, mano. Quem é que vai acreditar, mano? Que o piloto de fuga é o cara que não tem braço. Acho que aqui no Brasil é osso, mano. O pessoal não dá colher de chá a ninguém, não, né? A habilitação para condutor estrangeiro. Vamos dizer que a Bruna vai para os Estados Unidos e ela quer dirigir lá. Os Estados Unidos, ele tem um tratado assinado, uma convenção internacional aqui com o Brasil. Se você tirar a habilitação aqui, você vai lá para a Disney, vai lá para Disney World, lá nos Estados Unidos, você pode muito bem alugar um veículo e andar lá tranquilamente. Por quê? Porque os Estados Unidos ele tem um contrato firmado aqui com o Brasil. Uma convenção internacional assinada pelos 2 países que dá esse direito. Desde que você seja habilitado aqui, né? E o país que você vai viajar tem esse contrato firmado. O país que você vai viajar tem esse contrato firmado. Então, durante 180 dias são 6 meses, né? Durante 6 meses, você pode ir lá para os Estados Unidos e alugar um veículo, pegar um veículo de um amigo e dirigir à vontade. Mesma coisa, o gringo, né? O americano, quando vem para cá, ele tem 6 meses para dirigir à vontade aqui com a habilitação dele de lá. E quando passa os 6 meses? Passou os 6 meses, ele vai ter que tirar a habilitação daqui do Brasil. E você lá nos Estados Unidos vai ter que tirar a habilitação de lá dos Estados Unidos. Só que tem um detalhe. Vai fazer apenas a primeira fase. Vai fazer o exame de aptidão física e mental e tem que comprovar a estadia regular no país, uma moradia. Após 6 meses, você comprova a moradia e faz a primeira fase. Aí você já é habilitado. Então, resumindo, 2 países têm que ter um contrato firmado, uma convenção internacional assinada pelos 2 países, dá direito tanto o brasileiro ir lá no país, como o gringo vir de lá para cá, e no período de 6 meses eles podem dirigir com habilitação no seu país. Esses países eles têm que ter a mão igual à mão de direção, né? Como assim? Aqui no Brasil a gente adota a mão de direção pelo lado direito. O lado direito correto de dirigir numa via de duplo sentido é o lado direito. Estados Unidos também é, Argentina, Paraguai, Uruguai, esses países têm contrato firmado. Isso é convenção internacional. Já a Inglaterra, lá eles dirigem do lado esquerdo. A gente sabe isso vendo assistindo os filmes, né? Na Inglaterra eles dirigem do lado esquerdo. A gente aqui no Brasil, o lado correto é o direito. Então, até 180 dias, pode dirigir de boa. Passou os 180 dias, seus 2 países têm um contrato firmado, tem que comprovar a estadia regular no país e fazer a primeira fase. Tranquilo até aí?
Então vamos em frente. Habilitação, termos e definições. PPD, a sigla, permissão para dirigir. A habilitação provisória, né, ela tem um período de 1 ano. Nesse 1 ano você está em estágio, não pode levar nem infração grave, nem infração gravíssima, e não pode levar 2 médias. Se você levar alguma dessas infrações, no final de 1 ano, você não vai conseguir trocar a sua PPD pela CNH. Você vai perder ela e vai começar do zero todo o processo novamente, sem nenhuma regalia. A PPD você pode tirar ela A, pode tirar ela só a B e pode tirar as duas, A e B. A ACC não é uma categoria, a ACC é um tipo de habilitação, ela lhe dá direito a dirigir ciclomotores. Ciclomotores são veículos de até 50 cilindradas. Até 50 cilindradas. Não passa de 50 km por hora. São as espinhas, são as mobiletes. Se você tira a ACC, você passa pelo mesmo processo, primeira, segunda e terceira fase, mas só pode dirigir veículos de 2 rodas até 50 cilindradas. O primeiro ano de ACC é uma ACC provisória. No final de 1 ano vai ser verificado se você tirou alguma infração grave, gravíssima ou 2 médias. Se não tirou, você recebe a ACC definitiva. No final da PPD, se você conseguir passar o estágio sem levar as multas, você vai receber a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. É uma habilitação definitiva. Ela pode ser A, pode ser B, AB, pode ser AC, AD e AE. A ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor. A ACC não é uma categoria, ela é um tipo de habilitação que lhe permite... Professor, Pode perguntar, Aurelana. naquele caso daquelas retroescavadeiras, né? O senhor disse que não precisava ter habilitação, mas tinha que ter categoria D ou E. Não é isso? Não precisa ter habilitação para usar as máquinas dentro de um canteiro de obras. Dentro do canteiro de obras, no local fechado, não precisa de habilitação, elas são máquinas. Só precisa de habilitação se você for rodar com elas nas vias públicas, junto com os outros veículos. Ah, tudo bem. Entendi, então. Tá certo. Beleza? Beleza. Dentro do canteiro de obra é como ela fosse uma máquina, tá entendendo? As rodas ali é só para levar de um lado para o outro. Não precisa ser habilitado. Mas já, se você for andar com aqueles veículos na via, aí a habilitação vai depender de acordo com o peso do veículo. Nenhum curso nem nada é obrigatório, não, professor? Não. Se você souber mexer na máquina, tem muitos deles, mano, que não sabe nem ler, nem escrever, mas se garante, mano. Caminhão, trator, essas correios, o bicho não sabe nem ler, nem escrever, são analfabetos, mas se garante, mano, esses caras. Definição: ciclomotor, motoneta e motocicleta. Ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada não exceda 50 cm3. A velocidade máxima é 50 km por hora. Aquelas vespinhas, as mobiletes, né? Elas não passam de 50 km por hora, é chamada de cinquentinha. Para dirigir esse tipo de veículo tem que ter a ACC. Para ser bem sincero, eu não conheço ninguém que tenha um ACC. Por quê? Porque você tira logo a machada, dá direito a tanto mobilete, vespinha, como qualquer moto de qualquer cilindrada. Então, eu não conheço ninguém e não conheço a autoescola que dá o curso da ACC. Por quê? Porque não tem procura, as pessoas não procuram tirar a ACC, então a autoescola não vai comprar veículos para... se não vai utilizar, não tem ninguém que procure. A motoneta, veículo automotor de 2 rodas conduzido por condutor em posição sentada. A motoneta você consegue encostar os joelhos um no outro, é chamada de posição sentada. Já na motocicleta é na posição montada, você não consegue encostar o joelho um no outro. A motoneta você encosta o joelho um no outro, posição sentada, e na motocicleta, posição montada, você não consegue encostar o joelho um no outro. Categoria A. Quando você tira a categoria A, ela lhe dá o direito de dirigir veículos de 2 ou 3 rodas, motorizado ou elétrico. Quando a gente fala motorizado, seria tipo álcool, gasolina, diesel, né? Elétrico,
aqueles veículos que você tem que ligar na tomada, né, para carregar, com ou sem carro lateral. Carro lateral é esse aqui, tem a vaquinha aqui, ó, um carro lateral. Muito difícil a gente se ver, muito difícil. Então, categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas. Simples assim. Com ou sem carro lateral. Categoria B, são veículos de 4 rodas, cujo peso bruto total não pode passar de 3.500 kg. É um veículo que o peso dele, se você pegar o veículo e colocar numa balança, ele não pode passar de 3.500 kg. E a quantidade de pessoas não pode passar de 8 pessoas, excluído o motorista. Não pode passar de 8 pessoas, excluído o motorista. Então, vocês vão ter que decorar, pessoal. Vão ter que decorar os limites aqui de peso e de quantidade de pessoas. Não tem... Eu falo para vocês e vocês vão ter que decorar, não tem pra onde correr. Esses slides aí você vai colocar no grupo, né? Vou sim. Só terminar aqui eu mando, beleza? Tá. Pode ficar tranquilo. Todos os dias vocês me lembrem, viu? Caso eu esqueça, vocês lembrem. Quando termina aqui eu tô caindo de sono. Aí vocês me lembram, pelo amor de Deus. Então, ó, categoria A, 2 ou 3 rodas. Simples. Beleza. Categoria B, vocês vão se atentar para os limites de peso e quantidade de pessoas. O peso, até 3.500 kg. Peso, até 3.500 kg. Quantidade de pessoas, até 8 passageiros, excluído o motorista. Aí vamos agora para a categoria C. Categoria C, o C ali você já pode pensar C de carga, né? O que muda a B para C é o peso. A B até 3.500 kg. Já na C, de 3.500 kg até 6.000. De 3.500 kg até 6.000 é um veículo de categoria C. Para você pilotar ele, tem que ter a categoria C. E a quantidade de pessoas é a mesma da B. Até 8 passageiros, excluído o motorista. Então, o que difere a B para C é o peso do veículo. Aqui são veículos de 3.500 kg até 6.000 kg. A diferença é essa. A quantidade de pessoas é a mesma. A quantidade de pessoas só vai mudar na categoria D. A categoria D é a menor categoria que você pode levar acima de 8 passageiros. São micro-ônibus, vans, transporte escolar, ônibus. Então, sempre que falar em acima de 8 passageiros, a menor categoria, categoria D. Acima de 8 passageiros, excluído o motorista, a menor categoria é categoria D. E o peso? O peso é o mesmo da C, de 3.500 kg até 6.000. O que diferencia a C para a D vai ser a quantidade de pessoas. A D, mais de 8 pessoas, excluído o motorista. A C, até 8 pessoas. O peso é o mesmo, de 3.500 até 6.000. Categoria E, pessoal, vale tudo. Categoria E, ela leva tudo de 4 rodas, tudo que você imaginar. Aí assim, ó, a E, ela leva todos os veículos, inclusive acima de 6.000 quilos. Acima de 6.000 quilos. O limite aqui da D e da C é até 6.000 quilos. Passou de 6.000 quilos é o que é. Na prova eles gostam muito de pedir trailer. Trailer, você lembra, categoria E. Trailer, categoria E. Então, se você tem a E, você dirige veículos da D, da C e da B. Se você tem a D, você dirige veículos de D, de C e de B. Se você tem a C, dirige veículos de C e de B. A categoria mais alta vai engolindo as menores. Então, vocês vão ter que decorar, pessoal. Vocês vão ter que decorar essa tabelazinha aqui, ó. Veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, categoria A. Categoria B, até 8 lugares, excluído o motorista, e a carga até 3.500. Categoria C,
Mesma quantidade de pessoas da B, até 8 lugares, excluído o motorista, só que a carga aumentou. Aqui é de 3.500 quilos até 6.000. D, já diferenciou da C o quê? A quantidade de pessoas. A categoria D é a menor categoria que pode levar acima de 8 pessoas. Você lembra logo que D é categoria de ônibus. Categoria de ônibus, D, acima de 8 pessoas. Ônibus, vans, micro-ônibus, D. Já a carga, de 3.500 quilos até 6.000. Categoria E, acima de 6.000 quilos. E mais de 8 lugares. Acima de 6.000 quilos, mais de 8 lugares. Vocês vão ter que decorar essa tabelazinha aqui. Decorou ela, pronto. Ficou craque em categorias. Aí agora aqui, pessoal, é a questão da mudança de categoria. Questão de mudança de categoria. Quando você vai na autoescola, para tirar sua primeira habilitação, você pode tirar só a A. Tirou a A, no outro dia você já pode tirar a B. Se você tirou a B, no outro dia já pode tirar a A. Pode até tirar as duas ao mesmo tempo, porque é livre. Não precisa esperar tempo. A e B, é livre. Se eu tirar B e no outro dia quiser incluir A, também é assim, pode ser, né? Pode. Por quê? Porque é livre. Já para as outras categorias você vai ter que ter um tempo. Você tem a B e você quer tirar a categoria C, você tem que esperar 1 ano. Então, praticamente, hoje, as pessoas estão pulando da B para a D. Tem que esperar 2 anos. Então, quando você está na categoria B, você tem 2 possibilidades. Quais são? Ou você espera 1 ano e vai para C, ou espera 2 anos e vai para D. Tranquilo até aí? Tá de boa? Quando você tem a C... De boa, de boa. Quando você está com a categoria C, você também tem 2 possibilidades. Você pode esperar 1 ano e ir para D. Você pode esperar 1 ano e ir para a categoria E. Vai depender do seu bolso. Quando você está com a D, você também tem 2 possibilidades. Aí aqui é o seguinte, quando você está com a D, vai ter que saber de onde você veio. Como assim? A D você pode ter vindo da C e pode ter vindo da B. Se você veio da C para a D, no dia seguinte você já pode tirar a E. Porque você veio da C. Agora, se você está na D vindo da B, para tirar a E, você tem que esperar 1 ano. Tem que esperar 1 ano. Recapitulando, categoria A e B é livre. Já da B para C, você tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade, 1 ano, tira C. Ou 2 anos, pula para D. Quando você está com a C, 2 possibilidades também. Pode ir para D, esperando 1 ano, como pode ir para E, esperando 1 ano. Já na categoria D, vai depender de onde você veio. Se você está na D vindo da C, no outro dia você já pode tirar E, porque é livre. Mas se você estiver na D vindo da B, você tem que esperar 1 ano para tirar a categoria E. Para a categoria D e E, você tem que ter no mínimo 21 anos, tem que fazer a pesquisa de satisfação e tem um exame toxicológico também. Alguma dúvida aí? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.